Vamos dar início a mais uma edição do canal INAC. Eu sou Marta Geller e hoje estou aqui com os nossos convidados, Lígia Maura Costa, advogada, professora conselheira independente e autora do livro Lava Jato, Histórias dos Bastidores da maior investigação anticorrupção do Brasil. Como vai, Lígia? É um prazer tê-la aqui conosco. Tá sem microfone. Liga seu áudio. Desculpa, bom dia. Acho que é o primeiro dia, né? Em 2026, meu primeiro programa. É um prazer estar aqui com você novamente, bem como o Dr. Gonzalo Mencini e o Dr. Rafael. Muito obrigada. Jandaraci Araújo, estamos aguardando, em breve entrará no programa. Doutor Gonzalo Vecina, dispensa a apresentação, mas vou fazer aqui. Médico, sanitarista, idealizador do SUS e da Anvisa, professor da USP, uma das maiores referências nacionais em saúde pública. Como vai, doutor Gonzalo? Vamos bem, é um prazer estar aqui com você, Marta, e com nossos companheiros de bancada e com essa nossa assistência tão seleta, né? Doutor Rafael Riquetti, advogado, pós-graduado em Direitos Humanos, Constitucionalismo Global, ESG, Direito Previdenciário e do Trabalho, sócio do escritório Geller e Viduto. Como vai, doutor Rafael? Um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu. Quero cumprimentar o Gonzalo, Lígia, toda a equipe do programa INAC e nossos ouvintes. Ótimo, então vamos lá. O primeiro assunto que a gente está trazendo hoje aqui para o debate é a crise no Ministério Público do Maranhão. Não deve ser muito fácil exercer a profissão de membro do Ministério Público no Maranhão. O que aconteceu lá? Houve um pedido de demissão coletivo, depois que o Procurador-Geral de Justiça em exercício, que é o doutor Olifeno Bezerra Neto, apresentou um parecer favorável à soltura de 11 vereadores e do prefeito de Turilândia, o senhor Paulo Curió, do União Brasil. Eles eram investigados, ou são, ou não sei se já ainda vão ser, continuar sendo investigados por desvios milionários nos recursos da saúde, como sempre, a saúde sempre vítima, e da assistência social. Esses documentos, então, de demissão coletiva foi assinado por 10 promotores de justiça, não precisamos elencar o nome deles aqui, mas isso chama muito a atenção. E eu queria ouvir da Lígia o que ela acha sobre os limites do funcionamento interno do MP e os limites entre autonomia funcional e alinhamento institucional. Bom, muito obrigada por me passar essa pergunta e essa questão. Eu acho que é um tema de relevância muito grande, não só para quem trabalha no combate, no enfrentamento à corrupção, mas para toda a sociedade brasileira. Como alguém que faz isso, esse enfrentamento à corrupção, eu acho que é um verdadeiro absurdo institucional o que aconteceu, por uma razão muito simples. A hora que se vê membros do Ministério Público que conduzem investigações complexas, são pessoas que colocam em risco a sua própria vida, em muitos casos, e de seus familiares, e eles se veem obrigados a reagir dessa forma, abandonando a sua estabilidade, abandonando uma carreira que para eles foi muito difícil ingressar, muito difícil fazer parte do Ministério Público, ou seja, requer anos de estudo, e que eles são obrigados a reagir dessa forma. E o que isso revela, na minha opinião? Uma falha muito grande de governança e de compromisso institucional que a gente vê no país com o combate ao crime organizado e à corrupção. Ou seja, eles foram colocados, eles tiveram muita coragem de fazer o que fizeram, porque é simplesmente um absurdo ver o que aconteceu, mesmo que eles não tenham sido julgados definitivamente, mas há indícios muito sérios. Inclusive, o Tribunal de Justiça não havia concordado com isso. Então, como é que você vê essa situação? Você vê prefeito, vice-prefeito, primeira-dama tentando despachar da cadeia? Qual é o sinal que se dá para a sociedade brasileira? É um absurdo institucional muito grande. Então, além do que eu acho que é muito relevante colocar em evidência, que a independência dos promotores é um privilégio, é uma garantia a eles, uma garantia constitucional,
para que eles possam ser protegidos desse tipo de investigação contra a corrupção, que envolve, obviamente, autoridades e pressões políticas muito fortes, sobretudo num contexto local, porque é uma pequena prefeitura, onde as relações de poder elas são ainda mais concentradas e ainda muito mais vulneráveis a capturas. Então, quando se vê, neste caso, que a independência ela foi esvaziada, ou melhor dizendo, ela foi desautorizada internamente, o sinal que é dado à sociedade é muito preocupante. Então, eu entendo que a atitude desses promotores não deve, de modo algum, ser vista como um radicalismo, mas sim como um gesto de coragem institucional. E também deve ser visto como um alerta para a sociedade que há limites que não podem e não devem nunca ser ultrapassados. Caso contrário, nós vamos estar comprometendo a credibilidade do país e a credibilidade do sistema de justiça. Enfrentar a corrupção exige, necessita, requer uma proteção institucional que seja consistente, que seja coerente, que seja técnica e que seja efetiva a quem investiga. Tá certo. Quer comentar alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa, completar? Eu gostaria de lembrar que o Brasil está passando por um momento terrível. Essa coisa que aconteceu no Maranhão é terrível. Uhum. No TCU, um membro do TCU, um magistrado do TCU, um ministro, se manifesta como se no caso do Banco Master, Uhum. contrariando a estrutura legal que existe para tomar decisões em relação ao que está acontecendo com essa crise do Banco Master, né? O ministro Jesus, que se manifesta de maneira a proteger Porcaro e seu banco, né, no que está fazendo com o dinheiro da sociedade brasileira. Então, estas coisas incongruentes estão acontecendo e isso acaba com o sistema de freios e contrapesos que uma democracia tem que ter. E é disso que a doutora Lígia estava falando. Importante que a gente tome sentido dessas coisas que são complexas, mas que nós precisamos aprender sobre elas se nós queremos viver numa democracia. E recentemente o TCU fez um acordo, né, com o Banco Central e agora o ministro do Supremo entendeu que as provas que ele tinha puxado para o gabinete dele devem ficar na Polícia Federal para serem processadas e a investigação continuar para o processo seguir, né, com relação ao Banco Master. Vamos aguardar os próximos capítulos, porque também há dúvidas se a Polícia Federal vai poder mexer nas provas já, ou se vai precisar o ministro do Supremo autorizar, porque ele voltou atrás no despacho anterior. Então, tudo isso a gente está acompanhando aqui, e vamos continuar atentos aos próximos capítulos do Banco Master. Com relação à saúde no Brasil, doutor Gonzalo, soubemos, né, que o Banco de Desenvolvimento aprovou um financiamento de 1,7 bilhão de reais para a criação do Instituto Tecnológico de Medicina Inteligente, que vai funcionar no Hospital das Clínicas em São Paulo e vai ser sob a batuta da médica Ludmila Jar e vai utilizar a inteligência artificial para medicina de alta precisão e atendimento de pacientes do SUS. Isso visa agilizar a fila, né? A não deixar as pessoas na espera, mas também, por outro lado, nós temos a questão da falta de recursos para, por exemplo, essa inteligência artificial vai ser usada, vão ter diagnósticos, mas e os recursos para os medicamentos de alto custo, por exemplo? Nós não temos dinheiro nem para aprovar a vacina da herpes zoster no SUS. Temos também a questão de vários desafios na saúde pública, como o avanço de doenças emergentes e zoonoses, a exemplo da osporotricose em São Paulo. Então, eu queria ouvir do doutor Gonzalo a opinião dele sobre esse orçamento e sobre o que a inteligência artificial vai trazer para o SUS. Vai ser bom num lado, mas vai ser difícil para o outro, doutor? Como vai ser?
Bom, boa, boa colocação. Veja, nós somos um país de renda média, né? O problema da renda média é que nem é quente nem é frio, né? E o que não é quente nem frio é péssimo, né? E essa é a situação do Brasil. Então, nós teríamos que estar fazendo investimentos na melhoria do nosso sistema de saúde e na incorporação dessas novas tecnologias, que, como tudo, tem uma face boa e uma face ruim. A inteligência artificial, nós não escaparemos de ter que utilizar frequentemente, abundantemente, a inteligência artificial no nosso dia a dia. A inteligência artificial resolve muitos problemas e cria outros problemas também, né? Mas a telemedicina, o mundo digital, o trabalho com grandes volumes de dados, o uso da internet das coisas, o uso do machine learning, do aprendizado de máquina, tudo isso pode trazer benefícios muito grandes para o processo de atenção à saúde, mas exige um investimento para criar um modus operandi, uma maneira de fazer para que a gente possa incorporar isso não só no HC, mas na maioria dos hospitais brasileiros. E o que o HC está se propondo a fazer é um balão de ensaio, é um conjunto de experiências que vão gerar rotinas, que vão gerar projetos que poderão ser utilizados em toda a rede hospitalar brasileira do SUS. Então, é importante que isso aconteça, é importante que esse financiamento esteja presente. Agora, é óbvio que nós vamos ter que tomar cuidado, né, para que esse dinheiro seja um dinheiro muito bem aplicado e que gere as necessidades, a respostas às necessidades que nós temos, né? Você falou da esporotricose. Nós estamos tendo agora um evento, então está havendo um aumento do número de casos de esporotricose. Esporotricose é uma doença provocada por um fungo, geralmente em animais domésticos, como o gato, o cachorro, né? Porém, ela pode saltar para o homem. Não é uma doença de alta letalidade, pelo contrário, é uma doença que produz lesões de pele. Essas lesões de pele podem ter uma infecção secundária por bactérias, e aí ela pode se tornar uma doença grave. Porém, o que nós temos que tomar cuidado é que, com esse tempo mais quente, os gatos, principalmente os gatos que têm acesso à rua, né? Gatos que não ficam só em casa. O animal que fica só em casa dificilmente vai ter qualquer tipo de complicação dessa, mas o animal que vai para a rua, ele pode se encontrar com outros gatos, brigar, etc., e acaba sendo contaminado por esse fungo, que vai produzir uma lesão no gato e que poderá transmitir essa lesão para o seu dono. O tratamento é difícil? Não é difícil, mas precisa haver o tratamento, tanto do animal quanto do ser humano. Agora, é óbvio que a questão da vacina, por exemplo, que você colocou aí, contra o herpes zoster, essa é uma questão mais complexa. Na negociação da vacina com o produtor da vacina, o produtor chegou a um valor em torno de R$ 470 por dose da vacina, são 2 doses para a imunização. A doença é uma doença mortal? Não é uma doença mortal, mas é uma doença muito, muito chata, né? O herpes zoster, ela dá um, um incômodo muito grande, porque ela atinge ao lado do fígado até as costas, com uma doença com muita dor, e durante alguns meses a pessoa fica mesmo improdutiva, né? Então, é uma boa vacina se prevenir contra o herpes zoster, mas é uma vacina relativamente cara para dar a todos os idosos. Então, o governo estava tentando negociar para baixar o preço. O preço que a Conitec, a Comissão Nacional de Avaliação de Tecnologia em Saúde, avaliou para ter acesso a essa vacina, seria algo em torno de R$ 70 por dose. O produtor chegou a 400 e poucos reais por dose.
Então, temos que negociar mais. Se fosse uma doença mais complexa, não tenho dúvida que a decisão seria de incorporar. Mas, Uhum. no momento, estamos nesse caminho de negociação com a empresa fornecedora da vacina. Eu vou perguntar para o doutor Rafael, mas antes eu vou cumprimentar a doutora Jandaraci Araújo, que entrou agora, nossa convidada, executiva do mercado financeiro, especialista em diversidade e governança e conselheira do INAC. Bem-vinda, doutora. É um prazer tê-la aqui conosco. Boa tarde a todos e a todas. Acabei tendo um problema aqui de conexão, mas estamos aqui com vocês. Obrigada pelo convite mais uma vez. Vai ser um prazer conversar com vocês todos aqui sobre temas tão relevantes. Doutor Rafael, com relação ainda a esse tema que a gente estava conversando, da inteligência artificial no SUS e tal, e da questão dos medicamentos de alto custo. Como fica a situação daquele que teve a doença diagnosticada pela rede pública, está tratando na rede pública e não consegue o tratamento porque o medicamento não está disponível ou porque não é o medicamento, existem outros que poderiam ser utilizados e não aquele tão mais caro. Qual é a sua percepção na prática e na vida da advocacia, com relação a esse tema? Então, Marta, interessante o tema, porque quando a gente fala em medicamento de alto custo no SUS, a judicialização ela virou um sintoma de duas coisas, né? A falta de previsibilidade na entrega do que já foi incorporado no sistema e, ao mesmo tempo, uma pressão crescente por terapias novas, caríssimas muitas vezes, né? Nem sempre com evidência robusta para todos os casos, mas que é uma luz no final do túnel para diversas patologias em que os métodos tradicionais se mostram ineficazes ou apenas retardam o avanço da doença. Então, o judiciário ele está mais cauteloso atualmente. Ele tende a pedir perícia, né, checar a eficácia daquele medicamento, ver se existe alguma alternativa no SUS. Então, tem se evitado, muitas das vezes, a concessão de liminar sob a alegação de que envolve dinheiro público e pode aí desorganizar a política de saúde se virar uma regra, né? Então, o problema que eu vejo, enquanto o processo ele prova, o paciente às vezes ele não pode esperar, né? E aí que um projeto como esse, Hospital Inteligente, pegando o gancho do tema, ele pode ajudar de forma concreta, né? Não para negar ou aprovar o remédio por inteligência artificial, não seria esse caso, mas para dar dado bom, né? E um fluxo rápido, né? Com prontuário, por exemplo, integrado, né? Os protocolos digitais, a rastreabilidade, né? O sistema ele consegue, primeiro, identificar quem realmente precisa e documenta isso bem, né? E segundo, reduzir falhas de abastecimento com previsão de demanda e controle de estoque. E terceiro, que eu posso citar, é quando a ação judicial ela for inevitável, gerar para o usuário do sistema judicial um dossiê clínico padronizado que acelere a decisão e reduz decisões contraditórias. Então, no fim, a tecnologia ela é um meio, né? O objetivo ele é muito simples, menos improviso e mais regra clara e entrega confiável. Então, para que o direito aí à saúde não dependa de quem somente consegue judicializar. Ótimo. Bom, nosso terceiro bloco é sobre a investigação sobre extorsão no sistema de justiça do Pará. De novo, aqui vamos falar sobre a corrupção e de uma forma assustadora, né? Segundo a investigação do Ministério Público do Pará, existia uma rede de justiça paralela. E desde 2021, e pasmem, com a participação tanto da Polícia Civil
quanto do Ministério Público, quanto do Tribunal de Justiça. Então, existia a polícia, delegado da Polícia Civil, Arthur Alfonso Nobre de Araújo Sobrinho, promotor do Ministério Público, Luiz Márcio Teixeira Cipriano, e um juiz do Tribunal de Justiça, Jackson José Sodré Ferraz, estavam nessa justiça paralela pedindo propina para proferir decisões em favor de suspeitos ou de réus, enfim, para dar um encaminhamento favorável àqueles que deveriam ser investigados e punidos, processados e punidos ou absolvidos, né? Então, Lígia, eu queria saber o impacto desse outro caso, mais assustador ainda, né? Porque aqui no caso a gente tem um envolvimento escancarado aí de membros da Justiça do Pará. Como fazer para fortalecer essa credibilidade nesse momento e para controlar, para evitar que essa situação ocorra? Porque desde 2021, né? É bastante tempo, demorou para perceberem, né? Oi, muito obrigada. Ou seja, é um paralelo perfeito, né, com o caso que a gente conversou logo no início no Maranhão. E aí você começa a ficar cada vez mais assustado, porque neste caso nós estamos diante de um crime, é uma organização criminosa mesmo. Então isso é muito sério, porque a justiça ela acabou virando o quê? Um instrumento de extorsão. Aí eu pergunto, onde ficaria o Estado de Direito? O Estado de Direito estaria totalmente em colapso. Então, é extremamente sério que essa investigação, que essa notícia de jornal revela. E por quê? Porque nós estamos num esquema que não é que ele está na periferia do sistema, ele está no núcleo do sistema. Eu tenho delegado, promotor, juiz, segundo a notícia. Ou seja, nós estamos, de fato, diante de uma organização criminosa dentro do sistema de justiça. Então, não se trata, na minha visão, de um desvio pontual. Muito pelo contrário, inclusive, porque a gente acabou de ver um caso no Maranhão, um caso no Pará, e eu imagino que tem outros casos nos vários outros estados brasileiros. Também não é especial, eu imagino, dos estados de Norte e Nordeste, onde você tem, na verdade, uma captura do sistema de justiça por interesses privados. E aí eu volto a dizer o que eu já disse no primeiro caso. Então, o que acontece? Você mina a confiança da sociedade e a segurança jurídica de quem age corretamente acaba sendo destruída. Então, quem deveria investigar, acusar e julgar neste caso, ele passa a ser o criminoso. E o cidadão fica totalmente indefeso, já que o corrupto passa a mandar em tudo. Então, eu não estou querendo aqui atacar as instituições, muito pelo contrário, mas sim tentar alertar para protegê-las, investigar, punir e afastar quem corrompe o sistema por dentro é a única forma de preservar a legitimidade da justiça e evitar que o crime organizado se infiltre definitivamente nas estruturas do Estado brasileiro. E isso é muito sério. Então, respondendo à sua pergunta inicial, agora apenas. E aí também, vou ser muito sincero, eu me dou no direito de virar um pouco o olhar para o Supremo Tribunal Federal e para algumas decisões do Supremo Tribunal Federal já mencionadas, inclusive pelo doutor Gonzalo, no caso do Master, que tem chocado parcela significativa da sociedade, para não dizer praticamente toda a sociedade brasileira, porque está alimentando a percepção de uma assimetria que já existia na sociedade brasileira, mas que está voltando à tona, onde ricos e poderosos não enfrentarão o sistema da justiça, e há uma grande contaminação do sistema judiciário. Então, a justiça ela está associada a práticas de arbitrariedade ou então a excessos para a proteção de pessoas, eu não gosto de usar esse termo, mas de pessoas poderosas. Eu ia usar pessoas de elite, mas eu pessoalmente não gosto, pessoas poderosas. E que está errado, ou seja, só
a sociedade em geral é que paga pelos crimes. Os demais, ou seja, a alta hierarquia da sociedade não pagaria por eles quando ela os comete. E ela os tem cometido com uma frequência muito grande, e não só em favor próprio, mas também e fundamentalmente em detrimento dos mais pobres. Por quê? Porque esse dinheiro que acaba saindo, sumindo, desaparecendo, indo para os bolsos desses corruptos, é um recurso que deveria ter sido direcionado à situação mais vulnerável brasileira. E é por isso que agora eu menciono um pouco sobre um código de ética do STF, que está um tema na moda, porque, obviamente, o STF precisa dar o exemplo maior. Se ele não der o exemplo maior, nós acontecemos casos como estamos vendo no Pará, como vimos no Maranhão. Então, este código de conduta e ética para o STF, com critérios objetivos de atuação, com transparência, com responsabilização pelos seus atos, não pode enfraquecer a corte. Muito pelo contrário, deveria sim dar maior legitimidade e ajudar a recompor a confiança social no sistema de justiça como um todo. Se nós não tivermos integridade no sistema de justiça, não teremos uma democracia. E a corrupção, ela vai virar a regra, ela será naturalizada e não mais será uma exceção. E, doutora Jandaraci, queria ouvir a sua opinião sobre o papel do INAC para acompanhar essa questão, quer dizer, para mostrar para a sociedade que esses juiz, promotor e delegado serão definitivamente punidos, e não com um prêmio de aposentadoria, evidentemente, mas com pena mesmo, né? Ser penalizados, eles têm que responder processo e têm que cumprir pena. Essa é a nossa opinião. E qual é o papel do INAC aí, né? Ele pode ajudar? Como pode ajudar? Marta, eu entendo que o papel do ENAC, por ser uma organização da sociedade civil, é pressionar para que isso aconteça. Então, efetivamente, a gente não tem uma atuação direta no processo de punição, no processo de julgamento desses casos, mas pressionar, levar, fomentar a opinião pública ainda mais em relação à implantação do Código de Ética, como bem a doutora Lígia Maura colocou, as que tenha um processo de punição efetivamente para todos os envolvidos. Então, o papel do INAC é promulgar, levantar a opinião pública e pressionar as instâncias para que sejam cumpridos esses papéis, esses pontos fundamentais, que é um código de ética, que efetivamente a justiça, que é a última instância, né, vamos pensar assim, uma das últimas baluartes da democracia do Estado de Direito, não se veja também totalmente contaminado, como a gente já viu em alguns outros lugares do mundo, né? A única coisa que resta para o brasileiro é contar com a justiça, né? E se essa justiça ela passa a ser parcial ou apenas direcionada a quem tem mais poder econômico, a gente acabou com o Estado Democrático de Direito. E eu acho que esse é o papel do INAC, é levar efetivamente essa agenda para a opinião pública e pressionar os órgãos. Muito bem, vamos então agora para o próximo bloco, que vamos tratar de educação e enfrentamento ao feminicídio. O governo federal anunciou novas ações de enfrentamento ao feminicídio, destacando a educação como eixo central da política pública, é o que a gente sempre traz aqui para o debate no canal INAC. Então, foi sancionada uma lei que criou o 17 de outubro como Dia Nacional de Luto e de Memória às Mulheres Vítimas de Feminicídio. Doutora Jandaraci, do ponto de vista da governança e das políticas públicas, como que a educação pode atuar de forma estruturante na prevenção do feminicídio e na mudança dos padrões culturais de violência contra a mulher? A gente tem um papel, a educação ela é fundamental, a gente precisa falar com as famílias, né? A gente vê, o feminicídio hoje é uma consequência de um processo cultural. Crianças hoje têm praticado violência contra a mulher, contra meninas e mulheres. Então, se a gente acompanhar os últimos casos, até crianças têm cometido crimes de violência contra a mulher. Feminicídio é a última instância. Feminicídio na escala da violência é o último. Então, a gente precisa, principalmente, e aí eu falo, nós mulheres, os homens, é um problema de toda a sociedade.
Não é um problema só das mulheres, porque a educação ela vem para isso. A gente precisa começar a conversar com os homens, falar com os meninos e educá-los da importância de respeitar as mulheres e de uma boa convivência. A gente teve uma escalada absurda nesse começo de ano, no final do ano passado e esse começo de ano, absurda. Acho que nunca a gente viu tantos casos absurdos e a tranquilidade com que esses crimes eram cometidos. É quase uma certeza de impunidade. Então, isso passa, sim, por uma questão muito mais cultural. Acho que a gente tem, além disso, combater esses grupos como Red Pill, grupos que promovem. A gente precisa combater isso também nas redes sociais, que essa educação não é só na escola, tá? É uma educação, reeducação da toda a sociedade. A gente não dá mais para poder ver mulheres sendo arrastadas no carro por 1 quilômetro e normalizar isso. É muito complexo mesmo. A educação não basta ser para as crianças, para as próximas gerações, tem que educar já agora para que as mulheres possam sobreviver, né? E com dignidade. Doutor Rafael, uma decisão recente do Supremo determinou que as empresas garantam renda para mulheres afastadas do trabalho por violência doméstica. Qual a sua interpretação sobre essa decisão e qual o impacto para as empresas? Marta, eu estava vendo essa decisão e ela é muito importante. Ela é recente, do Supremo Tribunal Federal, né? E ela entra no debate sobre a proteção da mulher, né? Ela tira a Lei Maria da Penha do plano do direito no papel, né? E ela coloca a proteção no plano da vida real, né? Porque muitas vítimas, elas ficam presas à violência por um motivo muito simples, né? Que é o dinheiro e a sobrevivência, né? Então, essa questão enfrentada pelo STF, ele trata de um ponto que parecia técnico, mas é decisivo. A Lei Maria da Penha, ela já previa que se a mulher precisasse se afastar do trabalho por causa de medidas protetivas, haveria e há a manutenção do vínculo de emprego por até 6 meses. Só que, na prática, ficava uma lacuna e ficava um vazio, porque quem paga a conta? O INSS argumentava, por essa razão chegou-se ao STF, que sem a lesão física incapacitante, não caberia um benefício por incapacidade. Então, o Supremo disse nessa decisão que essa leitura ela é insuficiente e que o afastamento por violência doméstica ele atinge a integridade física e psicológica, né? Então produz aí um quadro juridicamente comparável a uma incapacidade por acidente de qualquer natureza, no sentido de justificar a proteção econômica imediata, tá? Então essa tese fixada, o tema é o 1370, para quem quiser ler depois, ela amarra o sistema em 3 frentes. Primeiro, ela afirma que o juízo estadual criminal, isso é uma novidade, né, que concede a medida protetiva, ele pode também determinar a prestação pecuniária para garantir a renda, evitando que a mulher tenha que abrir um segundo processo só para receber o benefício previdenciário. Segundo, ele mantém a Justiça Federal as ações regressivas do INSS contra o agressor, né, para tentar aí ressarcir o gasto público. E o terceiro, ele amplia a leitura de vínculo trabalhista para significar na prática a manutenção da fonte de renda, né, como a solução previdenciária para as seguradas e assistencial para quem não contribuiu ao INSS, desde que demonstrada a vulnerabilidade. Muito bom, doutor. É importante ressaltar também que não tem como não proteger a mulher nessa situação, porque quando ela está no emprego, no caso, vamos falar de uma situação específica, ela tem um trabalho, tem um emprego, ela tem uma medida protetiva contra a pessoa que está ameaçando ela. Se ela vai trabalhar, a pessoa sabe onde ela trabalha, ela conhece o Exatamente. local. Então vai haver uma. Aí esse é o medo, né? Então, falar o argumento do INSS de que não haveria
o que ser protegido aí, né? A substituição da renda do trabalho dela, porque ela não pode trabalhar. Não é só o problema, é o psicológico, é o que você falou. Não tá parece no exame de imagem, nem no exame de sangue, mas ele está lá, né? Ela pode ser morta no caminho do trabalho, fora do trabalho, na entrada do trabalho, enfim. Tem tudo isso que agora o Supremo, então, bem abordou nessa decisão. Doutora Jandaraci, quer abordar alguma coisa com relação a essa questão, nova decisão do STF? Sim, em complementar, na verdade, né? Porque, inclusive, falando que a gente agora tem NR1, que trata de saúde mental. Então, efetivamente, que saúde mental, psicológica, uma pessoa tem para trabalhar sabendo que está sendo perseguida, ou que ao sair do trabalho, ou ao chegar ao trabalho, a pessoa que está perseguindo pode estar ali. Então, o viver com medo o tempo inteiro, né? O pânico constante. Então, se a gente trazer também para a NR1, que acaba de ser, esse ano, passa a ser obrigatória, que é um tratamento de saúde mental dentro das empresas, se a gente for fazer uma pesquisa, e algumas empresas já fizeram isso, o índice de afastamento de pessoas que sofrem violência doméstica é muito considerável. Então, isso impacta, porque o afastamento, é bom lembrar que os primeiros 15 dias quem banca é a empresa. Uhum. Não é o Estado total, 100%. Os primeiros 15 dias quem banca é a empresa, depois de quando passa dos 21 dias, o Estado complementa. Então, é muito importante, veja que se torna uma questão, inclusive, de saúde pública, não é só de violência. Então, a gente precisa abordar cada vez mais esse tema, e é um processo, que eu digo, até civilizatório, para nós, como sociedade brasileira, entendermos o impacto do feminicídio. E uma coisa que ninguém fala, eu falo muito pouco, são os órfãos da violência doméstica. Esses órfãos, a gente está gerando uma legião de órfãos fruto da violência doméstica, porque em muitos casos o pai é detido, ou em alguns casos eles até, né, tentam contra a própria vida e não tem mais a mãe. Essa criança fica abandonada. Ela passa por uma outra situação de abandono. Então, quando a gente entende todo esse ecossistema da violência doméstica, é muito mais simples muito mais complexo, desculpa, do que apenas resguardar a vida da mulher. A gente está falando também das crianças que vivem nesses lares. Sim, com certeza. É muito boa a sua colocação. Doutora Lígia, quer complementar? Bom, eu só gostaria de falar sobre educação, né? Eu já vim aqui mais de uma vez mencionando a educação, eu estou na área da educação, sem dúvida que a educação é fundamental, é indispensável, mas ela não é solução mágica. Uhum. É fundamental que ela faça parte da política pública, mas, além disso, é preciso uma proteção estatal concreta, imediata, efetiva, com uma política pública capaz de garantir segurança às mulheres, capaz de aplicar uma medida protetiva rigorosa, atuar rapidamente, ter estrutura adequada de auxílio psicológico a essas mulheres, ter um acolhimento institucional a elas, como também aos órfãos, bem mencionado pela Jandaraci, ou seja, educação per se não é a solução Isso. mágica. Né? A gente tem que ir além, ela é fundamental. Eu sou da área da educação, a educação é, sem dúvida, fundamental, mas ela precisa estar acoplada a uma política pública maior. E a criação do Dia Nacional, eu achei muito engraçado. Nós somos o país do Dia Nacional. Né? A gente, Dia Nacional do despachante. Quer dizer, o que isso vai resolver? Não, a educação tem que ser na escola, tem que ser nas redes sociais, como falou a doutora Jandaraci. Quer dizer, tem que ser uma política muito maior, educacional mesmo, importante, mas acoplada dentro de uma política pública que proteja de fato as mulheres. Era só isso que eu queria complementar. Eu ia perguntar para o doutor Gonzalo o que o dia 17 de outubro iria significar para a sociedade brasileira, né? Ligar o áudio. Veja que essas brasileirices, essas jabuticabas, nós temos que colocar de lado, né? Eu acho que o importante são as colocações que foram feitas em relação a ter uma política e fazer com que ela funcione. Mas, ao lado de ter uma política e fazer com que ela funcione, esse é o grande desafio do Brasil, principalmente nesse momento em que ele está nesse lugar de país de renda média, é a questão da impunidade, né?
Nós temos uma justiça extremamente punitiva, e por isso nós temos a terceira maior população carcerária do mundo. Uma população carcerária que é predominantemente negra e pobre, né? Então, isso é uma outra face da impunidade. E é uma outra face da impunidade com a qual a gente não consegue trabalhar, não sabe como trabalhar. Então, temos um problema que é punir de maneira excessiva, punir de maneira desigual a sociedade. Mas, do outro lado, nós temos uma impunidade que leva a casos como esse que nós vimos há pouco, do Maranhão e do Pará, e que leva ao aumento do feminicídio, porque a sensação que o agressor tem é de que vai ficar numa boa, né? Uhum. Então, essa questão da punibilidade, eu acho que ela é fundamental. Existe uma regra definida por uma política. Se essa regra deixar de ser cumprida, qual é a consequência? Zero. Se a consequência é zero, não precisa da política, porque não vai dar certo, né? Por que nós usamos cinto de segurança? Porque tem uma punição. Por que nós paramos de fumar em locais públicos? Porque tem uma punição, tem uma política pública estruturada. E essa política pública tem consequências. Então, no caso da violência e do feminicídio, do racismo estrutural da nossa sociedade, nós temos que ter uma política pública que tenha consequências e que a justiça garanta essas consequências. É isso aí. Então vamos falar de novo sobre o Banco Central, TCU e Banco Master, doutor Rafael. O doutor Gonzalo fez uma colocação, né, no início do programa, e eu queria saber, do ponto de vista jurídico, quais que são os limites e as responsabilidades do Banco Central e do Tribunal de Contas da União em processos de fiscalização, como esse que a gente está presenciando no momento. Então, Marta, do ponto de vista jurídico, esse episódio é um bom teste de freios e contrapesos, né? Porque a liquidação bancária, ela mistura duas necessidades, né, que parecem opostas, mas tem que conviver juntas aí, né? A ação técnica rápida para proteger os depositantes, né, em estabilidade, e o controle externo para garantir a legalidade, a motivação e a integridade do processo. Então, o Banco Central, ele é o responsável por supervisionar com prudência, né, e decidir intervenção e liquidação de bancos com base em critérios técnicos e na regulação do sistema financeiro, né? Então, para se evitar aí uma corrida bancária e o contágio, pode atuar sob sigilo quando necessário, mas esse sigilo ele serve ao interesse público, né? E não elimina a necessidade de um controle e fiscalização. O TCU, por sua vez, ele faz o controle externo e deve fiscalizar a legalidade, a regularidade, né? E o cumprimento desses procedimentos, mas não pode, a meu ver, substituir o Banco Central para reavaliar o mérito técnico da liquidação, nem conduzir aí a política de estabilidade financeira. Então, por isso, a solução adequada aí é uma inspeção com o sigilo preservado, acesso aos documentos, quais foram os métodos, muito focada em checar se o processo seguiu as regras, se teve uma motivação, se foi proporcional e etc. Então, o TCU, em sua maioria, ele deixa claro que não busca reverter a liquidação, né? E que uma reversão seria matéria para um controle judicial, né? Em especial do STF. Então, ele sinaliza aí um limite importante. O controle, exceto um ministro, né? Então, ele sinaliza aí um limite muito importante, que é o controle externo, ele não pode virar uma segunda instância regulatória. Por outro lado, quando o Banco Central ele aceita a inspeção e ajusta o embargo para viabilizar o acesso,
creio que ele sinaliza aí uma maturidade institucional, uma autonomia, né? E não um isolamento, tá? Então, no fim, eu acho que o impacto para a confiança do sistema, ele, no geral, ele é positivo se essa coordenação virar um padrão, né? Uma fiscalização firme, mas tecnicamente respeitosa, sem abrir flanco aí para o uso oportunista por acionistas ou interessados. Então, acho que o recado ao mercado é que o Brasil consegue combinar independência do Banco Central com um controle institucional robusto, né? Sem politizar decisão técnica e nem blindá-la, né, de transparência responsável. Ótimo. Vamos agora para o nosso sexto bloco. Transparência em relação do governo com a sociedade civil. Segundo o estudo da Transparência Internacional Brasil, o novo PAC permanece em patamar crítico de transparência com nota 12,12 em 100. Das mais de 23 mil obras listadas, apenas 36% têm dados detalhados e só 6,11% do investimento estimado, de 1, trilhão, possui informações completas, o que leva a riscos de má gestão, fraudes e corrupção. E a Transparência Internacional enviou carta ao governo Lula denunciando uma escalada de assédio institucional e tentativas de silenciamento após a Casa Civil se referir à entidade como uma ONG investigada pela Polícia Federal, em reação a uma nota técnica que apontou falhas de transparência no novo PAC. Lígia, que riscos institucionais surgem quando organizações de controle e transparência passam a ser tratadas como adversários pelo próprio governo? Eu diria que o mesmo risco para o sistema financeiro internacional que sofreria de um banco central subjugado a um TCU, que isso é totalmente inadmissível. Então, eu diria que não, o paralelo é exatamente o mesmo. Lembrando que o posicionamento da imprensa, que o posicionamento da própria sociedade, dos bancos em relação a essa primeira, eu diria, essa primeira posição do TCU em relação ao Banco Central foi fundamental para que hoje a gente tenha este acordo institucionalizado mencionado ao final pelo doutor Rafael, porque caso contrário a gente estaria em uma posição muito delicada. Além do que também teve uma pressão dos investidores internacionais, que é fundamental. O mesmo se fala sobre a transparência internacional, ou seja, nós queremos matar um mensageiro, né? Porque achando que matando o mensageiro a gente vai resolver o nosso problema. Transparência, como já dizia o juiz Brandeis, da Corte Suprema norte-americana, ela é fundamental, porque ela traz a luz, ele diz, né, a luz do sol é o melhor desinfetante, voltando um pouco para a saúde. Por quê? Ele queria dizer, luz do sol e desinfetante, queria dizer sobre transparência. Então, transparência não é um slogan, é uma prestação de contas em tempo real. Então, o que está em jogo aqui é muito simples, um programa bilionário, trilionário, com dados que são dispersos, com dados que estão incompletos e sem uma documentação de base para suas fases mais relevantes. Então, isso não é uma falha técnica, né? Eu diria que pode ser uma escolha política ou até mesmo uma incapacidade de governança. Eu não saberia dizer o que seria, mas eu diria que é um grande alerta, porque, lembrando da Operação Lava Jato, o PAC ele estava intimamente relacionado com os desvios que aconteceram durante a Operação Lava Jato. E o que está indicando com essa publicação da Transparência Internacional que o novo PAC não aprendeu grande coisa, que o novo PAC continua com a mesma opacidade do anterior, do seu antecessor. Então, essa nota baixa mostra que há uma grande ausência de informação, uma ausência de planejamento, há problemas nas licitações, há risco socioambiental, não tem participação social, ou seja, não tem um detalhamento mínimo que seria necessário para um programa dessa magnitude e dessa importância para o nosso país. Por outro lado, eu chamo a atenção também com os valores, né? Como esse país é rico e como esse dinheiro some, desaparece pelo ralo e nunca atinge a população mais vulnerável. Que isso é de uma tristeza e é realmente lamentável. Então, digo, não é um problema de governo A, governo B, governo C. Isso vem há anos, há décadas,
Então, há séculos, diria assim. Ou seja, é muito triste ver quão rico é o país e como ele não consegue sair desse marasmo institucional que que o colocaram, que as cabeças pensantes maiores deste país o colocaram. E aí tem, acho que, um segundo problema, né, que é o próprio que eu disse inicialmente, né? Nós queremos matar o mensageiro. Qual seria a postura que se esperaria do governo, né? O governo, em vez de responder com dados, ele acaba, né, querendo matar o mensageiro, daqui a pouco vai querer prender o mensageiro, né, com ataques, com acusações. Então, você vê uma declaração do presidente da Transparência Internacional Mundo, dizendo: olha, isso é muito sério o que está acontecendo no Brasil. Não é a primeira vez que o capítulo Brasil da Transparência Internacional é atacado quando ele mexe em corrupção. Isso acontece, sim, em países que não são democráticos. Agora, o que o assusta é disso estar acontecendo num país que é democrático. Então, isso me deixa realmente muito preocupada. E essa escalada, né, de tentativas de deslegitimar o capítulo brasileiro é como se fosse assim um manual de opacidade que será um manual que será adotado no país. Então, isso me preocupa. Quem combate a corrupção não deveria nunca temer um escrutínio público, né? Quem governa bem não vai brigar com a transparência, porque a transparência, como já diria o Brandeis, é o melhor caminho que você tem, né? Porque a luz do sol é o melhor desinfetante. Então, essa penumbra é algo que preocupa, é algo que preocupa em demasiado, porque o dinheiro é público. Quem se incomoda com transparência é alguém que, na verdade, está confessando que tem medo da verdade. Onde não tem verdade, a corrupção, ela se sente em casa. É isso mesmo. Vamos lá, o próximo bloco. Alguém quer fazer uma colocação a mais? Podemos passar para o próximo bloco. Podemos passar, vamos lá. O sétimo bloco, vamos falar sobre o cenário internacional. No cenário internacional, a Suíça determinou o congelamento de ativos ligados a aliados de Nicolás Maduro, ampliando a pressão financeira sobre o regime venezuelano. Ao mesmo tempo, Donald Trump fez várias declarações sobre o possível uso da força envolvendo a Groenlândia, que provocaram reação do governo local da Dinamarca e abriram nova rodada de tensões diplomáticas com os Estados Unidos. Gonzalo, que leitura o senhor faz desse aumento de tensões geopolíticas e quais os impactos indiretos isso pode trazer para países como o Brasil? Primeiro, a gente tem que fazer uma condenação severa do processo através do qual os Estados Unidos interviram num país autônomo, tinha uma ditadura, mas não dá para resolver esses problemas com a polícia mundial. Não existe, não pode existir uma polícia mundial. A polícia de um povo é o seu próprio povo. Quem resolve problemas dentro de um país é o povo desse país. O que os Estados Unidos fizeram foi uma intervenção que envergonha este estágio de amadurecimento da humanidade. Nós esperávamos que, após a Segunda Guerra Mundial e a construção da Organização das Nações Unidas, esse tipo de intervenção não existisse mais. Mas os Estados Unidos já fez isso várias vezes depois da Segunda Guerra Mundial. Na Guatemala, no Panamá, em Granada, enfim, um monte de vezes. Né? E todas terminaram desastrosamente. E agora fez mais uma na Venezuela. Então, primeira coisa é isso. Segunda coisa, esse dinheiro que está na Suíça, de quem é? Um presidente de um país consegue guardar uma quantidade de dinheiro como essa que está nem nos Estados Unidos, nem em nenhum país europeu. Não tem dinheiro suficiente para colocar na Suíça. Né? Então, com certeza, é dinheiro desviado da sociedade. Então, a Suíça vive de desviar dinheiro do mundo inteiro. Nós sabemos disso desde sempre. Né? É um país eco de nada
e que vive de pegar as economias de todos nós e colocar, de bandidos, e colocar lá guardadinha, né? E nós já temos vários exemplos aqui, Paulo Maluf, etc., de dinheiro que saiu daqui e foi parar lá. Então, a Suíça, bom, congelou durante 4 anos. E vamos ver se aparece o Ministério Público para ir buscar, da Venezuela, para ir buscar esse dinheiro e devolver para a sociedade venezuelana. O resto são bobagens do agente laranja, né? Quer dizer, o agente laranja quer a Groenlândia. Ora, por favor, a Groenlândia é um país autônomo. Fez a proposta de pagar US$ 100.000 por cidadão que seja a favor de que a Groenlândia seja o 52º estado americano. Isso é uma loucura. Nós estamos vivendo um tempo de distopia total, né? Discutir esse assunto é um assunto que me deixa descabelado. Como é que vamos discutir um assunto que não podia nem entrar na ordem do dia a rigor? Mas esse sujeito que está lá na presidência dos Estados Unidos e que eu espero que nas eleições de meio de ano o Congresso americano vire um Congresso americano mais democrata, o que não significa que seria melhor, só que vai contestá-lo um pouco em relação ao que ele tem hoje. Enfim, não tem muito mais a comentar, é uma vergonha. Nós lembramos do julgamento do Eichmann, né, com o livro da Hannah Arendt. Parece que voltamos ao julgamento do Eichmann, agora com essa questão aí do sequestro do Nicolás Maduro e sujeitá-lo à corte americana pelos crimes cometidos. Que crimes são esses, né? Até o crime cometido foi mudado várias vezes, não se sabe, parece até, lembra até o Kafka, né? Metamorfose, que não se sabe, não se conhece o processo, não se sabe qual é a acusação, como me defender, né? Essa é a questão. Doutora Jandaraci, quer acrescentar alguma coisa? Bom, o Gonzalo colocou bem a distopia que a gente está vivendo. A gente vive realmente numa distopia. Eu acho que nos últimos 30, 40 anos, o mundo nunca viu um nível de belicidade, de loucura, a palavra seria essa, que a gente está acompanhando, né? É uma brincadeira de war. Parece que a gente está no meio de uma brincadeira de tabuleiro de war. E essa pessoa que está, infelizmente, no país mais poderoso do mundo, o único com armamento, além dele, né, os únicos, né? Porque a gente está falando de Coreia do Norte, e engraçado, eu sempre falo, por que não foi atrás da Coreia do Norte? Pois é. Por que não foi atrás da própria Rússia, né? Que não tem intenção de poder como Putin. Por que ele não foi para esses países? Porque saberia que iria encontrar um grupo à altura de uma guerra. Não um país sem estrutura, sem tanque, como era a Venezuela. Apesar dos venezuelanos, os próprios venezuelanos, apoiarem a saída do Maduro, que isso é um ponto que a gente tem que levar em consideração, não é admissível que um determinado presidente de outro país dite regras em outro país. A soberania dos países tem que ser preservada. E é isso que a gente não está vendo. A Groenlândia, eu acho que talvez seja um ponto de parada, mas a gente teve Canadá, antes da Groenlândia, teve Canadá também, sendo ameaçado de virar mais um novo Estado americano. Então, a gente vê já o movimento, a Noruega já mandando o exército para a Groenlândia. Então, acho que a gente não vai ser uma coisa tão simples, né, como ganhar no grito. Para disfarçar, inclusive, para quem está acompanhando o cenário internacional e está assistindo, que é o exercício que eu sempre falo para as pessoas, não assistam aos jornais nacionais, e aqui eu falo nacional do Brasil. Procurem, no YouTube tem muita informação, você consegue assistir BBC, consegue assistir outros canais internacionais. Os Estados Unidos estão à beira de uma guerra civil. Eles estão à beira de uma guerra civil. Enquanto o presidente deles ataca o mundo inteiro, eles estão à beira de uma guerra civil. O que está acontecendo em Minneapolis e Chicago não é trivial. Não é trivial. Da mesma forma que a acusação, no caso dele, no caso do Epstein, também joga uma máscara de fumaça sobre todos os crimes que esse presidente pode estar envolvido. Então, a gente tem que estar muito atento e trazer à luz essas informações. Os Estados Unidos, o estadunidense está com vários problemas, não são poucos. Tem gente passando fome,
a sociedade média começou a ir buscar alimento na bolsa comida na bolsa de alimentos, gente que nunca precisou. Então, a coisa lá dentro também não está fácil, mas é muito mais fácil atacar países que estão com suas mazelas ou fazer toda essa propagação de ameaça para poder tirar da cortina de fumaça o problema que ele tem internamente. Muito bem, agradeço imensamente a participação de todos vocês e dos nossos ouvintes e internautas, e o debate vai continuar no próximo programa do INAC.